A graça e a paz do Senhor. Amém? Felizes estamos por mais um dia na casa de Deus. Felizes estamos por mais um dia na casa do Senhor. Graças damos a Deus por mais este dia de vida que Ele nos concede. Ainda esse início de semana eu estava pensando na pastora Eliana. Porque há 3 anos atrás, o dia 1º de maio caiu num domingo e foi um dia muito triste para nós. Que era um dia que nós perdemos o Adriano, né? Que já se faz 3 anos. Quando me perguntaram, eu falei assim, não, tem 2. E depois eu fui ver, algumas pessoas postaram algumas coisas em relação a ele, e fui ver que 3 anos já que ele se foi. 3 anos. E o que nós temos feito para nos aproximarmos mais de Deus? Porque esses 3 anos passou tão rápido assim, como a vida está passando rápido, como as coisas estão passando rápido. E aí eu estava pensando na pastora Eliana, justamente por causa disso, porque ela era muito chegada do Adriano, e daqui a pouco também se faz 3 anos que a irmã Zita se foi, né? Falei, puxa vida, quanta falta faz, os 3 na igreja, né? A pastora Eliana vem nos fazer visita, mas eles 2 só quando fomos para a glória. Então, que nós possamos lembrar com saudade desse tempo que eles estiveram aqui, agradecer a Deus pelo tempo que eles estiveram aqui, e que foi um tempo curto, breve, mas muito bom, não é? Quem lembrar de como o Adriano cantava, que era bonito de ver, né? Quem mandou largar a rede? Lembra que ele falava, cantava? Era muito bonito de ver. Eu tenho muitos louvores dele no celular, e tem muita saudade também da época que ficamos juntos. Lembro com saudade. Mas tempo bom é o que nós vamos viver ainda, porque nós não podemos deslumbrar aquilo que Deus tem para nós, porque a palavra de Deus diz que nós não temos olhos para deslumbrar o que está por vir ainda. O que Ele tem para nós é algo maravilhoso. E estender também a Deus a nossa gratidão por mais um ano concedido à irmã Marta, né? Faz aniversário hoje. Estender também a minha gratidão a Deus por mais um ano que concedeu ao João, da Sandra, que está fazendo aniversário também. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Possa estar sempre eles sendo fortalecidos na presença de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Amados, essa semana mais um escândalo estourou aí no meio gospel, né? Então que todos possam realmente estar ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, para que não possam estar caindo e nem seguindo coisas erradas, porque a palavra de Deus diz que muitos serão enganados, Então que nós possamos realmente ouvir as palavras que são pregadas, poder peneirar aquilo que nos serve, aquilo que é de Deus, e que nós possamos sinceramente seguir aquilo que Deus tem preparado para nós. E a palavra que nos é dada no dia de hoje, para o mês de maio, é Tiago 1:22. Tiago 1:22. Amém? Tiago 1:22 diz assim a palavra do Senhor: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, ou enganando-se a si mesmos. E sede cumpridores, não, só o 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, ou enganando-se. Senhor, a Tua palavra foi lida, que cada um possa compreender, Deus, aquilo que cabe a eles, aquilo que cabe a nós, que venha cair em cada um dos corações como semente em terra fértil. Deus, que possa crescer, florescer e dar frutos, é o que lhe peço em nome de Jesus, que não venha de mim, mas que seja direcionado pelo Teu Espírito Santo por cada uma das almas viventes aqui, neste momento, nesta igreja, Senhor. Amém. Nós somos ouvintes e praticantes, pode deixar, tá?
Nós somos ouvintes e praticantes da palavra de Deus, ou somos ouvintes e não praticantes? Eu venho para a igreja todos os dias, eu escuto, eu estudo, eu ouço pregação no YouTube, eu ouço palavras de Deus, mas eu não sigo. Então eu sou apenas um ouvinte, eu sou um telespectador, como se ficasse na frente de uma televisão, só ouvindo, prestando atenção, mas não pratico, resolvi não praticar. Eu sou apenas um simpatizante. Gosto de Jesus, gosto de ouvir falar de Deus, gosto do Espírito Santo, oh aleluia, glória a Deus, mas na segunda-feira, até no sábado, eu prefiro viver alheio a isso. Então eu sou ouvinte, não praticante. Mas eu sou um ouvinte praticante. Não, eu vou lá, eu participo do louvor, eu sinto a presença de Deus, mas de segunda a sábado eu não sigo aquilo que Deus quer para mim. Eu sou um ouvinte e eu estou me enganando. Não quero processar ninguém. Com falsos discursos. Eu estou me enganando. Essa palavra aqui fala de falsos discursos, certo? A minha diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Nós ouvimos, nós compactuamos, mas nós não estamos vivendo. Eu acho que eu estou vivendo, mas eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou andando com pessoas que compactuam de coisas erradas que eu faço, até aplaudem o que eu faço de errado, mas não me corrigem. Eu não tenho que andar com esse tipo de pessoas. É a roda, a famosa roda dos escarnecedores. O que é a roda dos escarnecedores? Aqueles que estão ali zombando, caçoando, fazendo coisas erradas, enganando, e eu estou ali no meio. Mas eu vi a palavra de Deus, eu senti a presença de Deus no louvor no domingo, achei até bonitinho o Davi cantando ali, e as irmãzinhas aqui. Se tivesse mais, era até mais bonito ainda. Mas se tem duas, glória a Deus por duas. Mas acontece que de segunda a sábado, eu decido fazer as coisas erradas. O que tem de bom nisso? Onde é que nós vamos parar desta forma? Aí vem um pregador, fala palavras bonitas, mas falam coisas erradas e nós estamos ali aplaudindo, venerando a isso. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos sem escamas alguma, para que nós possamos não cair nessas falsas palavras, porque falsos profetas virão, e nós não podemos nos deixar enganar. Não é verdade? Nós não podemos nos deixar enganar. Não interessa se sobe uma pessoa para pregar aqui e fala eloquentemente, as palavras são bonitas, o português correto, coloca os pingos nos is, as vírgulas onde tem que estar, mas ele está falando palavras que não vêm direcionada por Deus, de que nem está na Bíblia. Faço as coisas, mas eu não sou um cumpridor da palavra de Deus. Eu leio, eu busco, mas eu não sou um cumpridor da palavra de Deus. Eu estou me enganando. Eu pego a palavra, sai ali a tabela de escalas. O pastor Jéssica está lá em Manaus, mas teve o cuidado de me mandar dizendo que eu estava na escala de hoje, para me lembrar. Então eu estou preparado, eu vou estudar, beleza. Vocês gostam da pregação, maravilha, irmão, foi uma bênção, falou comigo, mas amanhã eu estou fazendo coisas erradas. Eu busco a palavra de Deus para poder ministrar, mas eu estou fazendo as coisas erradas. Eu estou enganando a vocês, mas não engano a Deus, eu estou enganando a mim mesmo. Nós temos que nos entregar e buscar a presença de Deus para que os nossos corações sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios da palavra de Deus. Um dia a palavra de Deus vai ser tirada, mas o que nós lemos não pode ser tirado de dentro de nós, não pode ser tirado de dentro dos nossos corações, porque nós estamos cheios da presença de Deus. Isso não pode nos ser tirado. Nós não podemos nos enganar de forma nenhuma. É como se fosse uma maquiagem. Se maqueia. Até eu estava vendo um podcast essa semana.
uma pessoa falando que pinta o cabelo e que falaram que ele não pode nem sair na chuva, que se ele sair na chuva a cor sai toda. Aí ele pegou e falou assim: mas lá no Nordeste pintam os burros como se fosse zebra, e quando sai na chuva a cor sai, daqui a pouco todo mundo vê que é um burro. E as pessoas se maqueiam, né? E aí quando sai na chuva ou quando sai lá fora, as pessoas estão vendo que ela está maquiada. É apenas uma máscara, teatro de máscaras. Usar máscara para disfarçar algo que todos estão vendo. Há 3 meses eu estou mancando. Agora, ultimamente, desse 1 mês para cá, pior ainda. Mas essa semana, graças a Deus, descobri o que é. Vou começar a fazer o tratamento. Então, eu sei que tem algo de errado comigo e eu tenho que buscar a cura. Deus nos cura, Deus nos livra, mas Deus usa os médicos também. E nós temos que buscar a cura. Qual é a enfermidade que nós estamos sofrendo e que nós não queremos tocar nela? A ferida dói? Dói demais. Só que acontece que ela tem que ser tratada, porque senão vira, sabe o quê? Uma enfermidade de criação doméstica, de estimação. Vai querer andar nela ali. Minha dorzinha de estimação. É tão legal as pessoas perguntarem por que eu estou mancando. Nossa, eu me sinto tão amado. Amado nada, eu quero me livrar da dor. Em nome de Jesus. Nós temos que nos livrar daquilo que nos afasta da presença de Deus, daquilo que nos afasta do Espírito Santo, daquilo que nos afasta de Jesus. Nós temos que nos livrar das nossas enfermidades, das nossas cicatrizes. Nós temos que nos livrar daquilo que nos faz mal. Nós temos que nos aproximar mais de Deus. Tiago não apenas nos aconselha, mas ele nos conclama a uma ação enraizada. Nós temos que nos enraizar na palavra de Deus. Porque quando nós somos colocados à prova contra o inimigo, aquilo que nos salva, aquilo que faz fazer com que o inimigo bata em retirada, é a palavra de Deus, nós proclamarmos a palavra de Deus, nós temos aquilo dentro do coração, porque se nós não lemos a palavra de Deus, nós não conseguimos colocar nada para fora. Quando o inimigo vem, o que nós fazemos é o quê? É só gritar por socorro. Às vezes não lembramos nem por quem é, mas se nós lembramos da palavra de Deus, nós sabemos que o inimigo vai bater em retirada. Não sei se vocês já assistiram o filme O Quarto de Guerra, quando aquela senhorinha de oração, ela fica sabendo que a colega venceu, ela pega e fala assim: você perdeu mais uma, inimigo, você perdeu mais uma, Satanás, pega as suas coisas e sai. E essa coisa aconteceu quando aquela vendedora, ela entrou, corretora, entrou dentro da casa dela e começou a proclamar a palavra de Deus, e dizendo que o inimigo perdeu, pega as suas coisas e sai daqui, e abriu a porta e o inimigo saiu. E a partir daquele momento que ela determinou as palavras de Deus na vida dela, na família dela, sobre o esposo dela, sobre o filho dela, sobre o lar dela, as coisas modificaram, a atmosfera começou a ser outra, porque ali fluiu o Espírito Santo. Nós temos que proclamar a palavra de Deus, nós temos que chamar a Deus à presença. Nada é no meu tempo, nada é no teu tempo, nada é no nosso tempo, tudo é no tempo de Deus. Hoje eu fiquei feliz por uma notícia que eu tive, porque há muito estávamos orando em relação a uma situação, e nós ficamos sabendo hoje de que uma pessoa que não ia à igreja, não ia à presença de Deus, está começando a ir à presença de Deus. E eu fiquei muito feliz por isso, porque é o homem da casa, e ele indo à presença de Deus, a família dele passa a ser mais abençoada. Mas isso aconteceu através de Deus usando como bênção a esposa. A mulher sábia edifica o lar, a esposa sábia edifica o lar. Não é ofendendo, não é xingando, não é acusando, mas sim colocando o joelho no chão, a boca no pó e orando a Deus, porque as coisas mudam. Deus modifica, e nós temos que buscar a presença de Deus para que essas coisas sejam modificadas, para que nós possamos sentir nos nossos lares a presença de Deus, e que o inimigo não passe da porta de forma nenhuma, que quando o inimigo vir, ele possa sair, porque ali ele não consegue habitar, porque nós não vamos dar brecha para isso, de forma nenhuma. E Tiago nos ensina isso, e nós temos que tomar cuidado com as decepções.
Eu posso decepcionar a qualquer um de vocês, mas o foco de vocês não é eu porque eu prego, não é eu porque eu estou no louvor, não é eu porque eu toco bateria, não é eu porque eu toco teclado. Eu não posso ser o foco de vocês. Quem tem que ser o foco e o alvo é Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por nós, é Ele quem dá a vida todos os dias. Nós temos que reconhecer que aquele sangue vertido na cruz do Calvário foi por mim e por você. Hoje, como o louvor disse, nós somos livres e não somos escravos do medo. Muitas das vezes nós podemos achar que a morte é o fim. A morte realmente é o fim para quem fica aqui, mas para aquele que ascende aos céus é o início da glória. Morreu, saudades eternas sentiremos, mas subiu ao céu, ficará junto com Jesus. Praticar a palavra, uma jornada de transformação. Nós vamos ouvir a palavra hoje, eu sempre falo isso, mas amanhã alguém precisa ouvir a palavra. Essa semana eu recebi uma mensagem de um rapaz que eu já não convivo com ele já faz um bom tempo. Às vezes eu mando mensagem, mas não convivo mais com ele. Inclusive, aliás, ele era encarregado na empresa que era do Adriano, o Diego. E ele mandou mensagens para mim que eu não pensei que o pouco que eu falei com ele afetou tanto a vida dele. Mas o que eu falei, não falei de mim, falei de Deus para ele. E nesse tempo que eu fiquei falando com ele, o Espírito Santo o levou a se converter. Hoje ele também toca teclado na igreja que ele congrega, ele prega a palavra, ele participa de eventos hoje. Então Deus modificou a vida dele. O Espírito Santo modificou a vida dele. E não o irmão Fernando. O irmão Fernando foi só um canal. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Eu não quero glória nenhuma para mim. A única honra que eu tenho é de saber que é mais um indo para o céu, menos um indo para o inferno. Então se você, imagina, não sei enquanto nós estamos aqui, mas se estamos em 30, se amanhã ou durante a semana falarmos para mais um, cada um de nós falarmos para mais um esta semana, será 60. Se mais um semana que vem, 90. Então nós vamos povoando o céu aos poucos, e quem vai fazendo isso é o Espírito Santo. Nós só falamos da palavra de Deus. Se está angustiado, está passando por dificuldade, o Espírito Santo, Deus, é a solução. Deus é o nome de uma igreja, mas Deus é amor. Deus salva. Jesus é a única saída. Está enfermo, Ele cura. Meu irmão, mas você está enfermo faz um tempão, Ele não te cura. Mas Ele curando, Ele é Deus. Ele não curando, Ele também é Deus. E Ele é Deus todos os dias. Eu não posso deixar de subir aqui, mesmo sentindo dor na perna, e dizer que Ele é Deus acima de todas as situações. Nós temos que falar da palavra de Deus. Nós temos que ser cumpridores da palavra de Deus. Não depende de nós, depende do Espírito Santo. Então falemos da palavra do Senhor. Muitas pessoas estão ansiando ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor faz com que nós possamos mudar o nosso caráter. Ler a palavra de Deus nos encoraja. Josué, qualquer dificuldade que Josué via, o que ele fazia? Ele se prostrava ao Senhor, buscava a presença de Deus. Ele ia buscar a presença de Deus para pedir orientação sobre o que fazer. Quando Josué não o fez, houve desgraça no meio do acampamento. Houve coisas erradas no meio do acampamento, porque no meio da tribo tem coisas erradas. Mas tendo coisas erradas e sendo direcionado por Deus, nada dá errado. Todas as vezes que ele orou buscando a presença de Deus, as coisas deram certo. Quando ele não buscou a presença de Deus, entrou o inimigo dentro do acampamento. E nós não podemos permitir, em ato nenhum. Mas o que eu vou fazer é tão pequeno para me incomodar. Deus, ore a Deus, porque Ele providencia. As coisas estão difíceis. Vai rastejando e orando e buscando a presença de Deus, que lá na frente se torna fácil. Você pode rastejar hoje, porque a situação está difícil, mas amanhã, perante a vitória, Deus vai te colocar de pé, nos coloca de pé. As coisas estão tão bem. Estava tão bem, irmã pastora Eliana. Aí houve um problema com ela foi atropelada. Nossa, acabou. E agora? O que nós temos que fazer? Pastor Léo colocou no grupo lá, vamos orar
porque a pastora Eliana está passando por um momento. E nós fizemos o quê? Aqueles que sabiam, vamos orar. Quem pode resolver? Eu vou ter que ir lá para resolver? Eu não faço nada. O que eu posso fazer é me colocar de joelho. Eu não estou podendo ajoelhar, mas eu me coloco sentado e falo: Senhor, tem de misericórdia. É tão novinha, tem muita coisa para passar ainda, né? Tem que viver muito tempo na presença do Senhor. Nós temos que viver muito tempo na presença do Senhor ainda. Nós não sabemos quando nós iremos ir. Os desafios e os obstáculos que vêm sobre as nossas vidas, nós vamos conseguir transpor na presença de Deus, buscando a presença de Deus, na resistência. Você quer ver uma dificuldade que nos impede de cumprir, de sermos cumpridores da palavra de Deus? É a bendita da carne. A carne é que nos impede de falar da palavra de Deus. Eu não posso, porque eu não sou uma pessoa capaz de fazer isso. Eu não sou uma pessoa suficiente para fazer isso. E nós esquecemos de que nós fomos comprados com preço de sangue. E quando nós fomos comprados com preço de sangue, significa que o preço foi pago e muito alto. Então nós temos autoridade para poder falar da palavra de Deus, porque Jesus é nosso irmão e Deus é nosso Pai. E o Espírito Santo está sempre conosco. Então nós podemos confrontar essas palavras negativas que vêm em nossa mente, dizendo que nós não somos suficientemente capazes de fazer isso, porque nós somos suficientemente capazes de fazer isso. A persistência na obediência a Deus e de que estarmos na presença dEle, né, nos permite andar neste caminho. Nós temos que ser persistente. O fruto da obediência. Qual é o fruto da obediência para aquele que persiste no caminho do Senhor? Nós vamos crescer espiritualmente. Todos irão olhar para nós e ver assim, ó: eita, ali vai uma mulher de Deus. Eita, ali vai um homem de Deus. Eita, ali vai um homem de Deus. Um homem que ora, um homem que busca a presença de Deus. Só de ficar perto dessa pessoa eu me sinto bem. Quer ouvir uma palavra boa? Encosta ali que você vai ver. Você está angustiado? Conversa com aquela pessoa. Aquela pessoa ali vai te aliviar. Essa semana eu encostei perto de um rapaz e começamos a conversar, que ele estava passando por um momento difícil. Eu só fiquei ouvindo ele e falei assim, ó: Deus é bom, Deus ele cura, ele liberta, se aproxima mais de Deus. Aí um outro passou por dificuldade, esse de trás pegou e falou assim, ó: conversa com o irmão Fernando, ele tem umas palavras boas para falar para você. Eu só falei para ele que Deus é bom, que Deus ama. É o que as pessoas precisam ouvir. Ei, embora seja dificuldades que estejamos passando, Deus nos ama. Não é carro, não é emprego bom, não é um avião, uma casa boa, uma mansão, não é nada disso que vai nos aproximar de Deus. É a oração. E tudo isso de bens vai ficar aqui na terra, porque o que Deus quer de nós é o nosso coração limpo, para que a alma possa subir ao céu. Nós temos que impactar Deus com a nossa relação com Ele. Nós temos que ter um relacionamento com Deus, buscar andar na presença de Deus, estarmos na presença de Deus, para que possamos, em nome de Jesus, estreitar esse relacionamento. Em Tiago 1:22 diz que nós temos que cumprir a palavra de Deus. Nós temos que cumprir o quê? Até os confins do mundo nós temos que falar da palavra de Deus. Eu não posso ir, mas se você vai falando para um e para outro, daqui a pouco a palavra de Deus chega até os confins do mundo, sem nem nós percebemos. E eis que digo, os sinais estão aí, há terremotos e maremotos, há lugares cobertos por água. Você viu o sul como é que está? Deus está dando os sinais, Jesus está por voltar. Não deixe para depois e pensar assim, não, eu vou deixar para me endireitar quando começar a aparecer mais terremoto ainda, quando começar a aparecer mais maremoto ainda. Não, vamos nos endireitar agora. Nós temos que prestar atenção, porque nós não podemos ser ouvintes e não cumpridores. Nós temos que ser ouvintes e cumpridores. Eu não vou com a cara daquela pessoa, então não vou nem falar da palavra de Deus. Deus ama a cada um. Deus não está falando que Ele ama e que vai nos negar. Ele ama a cada um do jeito que é. Vinde a mim, a todos, do jeito que está.
mas aos poucos, ouvindo a palavra de Deus e sendo cumpridor da palavra de Deus, vai se purificando, porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Em Hebreus 4, 12 e 14 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Deus sabe aquilo que nós temos no nosso coração, e que aquilo que nós temos no coração não possa nos impedir de estarmos na presença de Deus. A parábola de Mateus 7, 24 e 27, que está intimamente ligada a este tema, reforça a ideia ao comparar a construção sobre uma rocha. Nós temos caminhos em que nós podemos ser os proclamadores da palavra de Deus, mas nós podemos construir a nossa casa, o nosso alicerce sobre a rocha ou sobre a areia. Que nós possamos construir o nosso lar sobre a rocha. A rocha é quem? Nós não podemos construir a nossa casa, o nosso bem-estar, a nossa família, não pode estar na areia, tem que estar tudo alicerçado na rocha, porque a rocha é Jesus. Nós vamos nos transformar em ouvintes e praticantes da palavra de Deus, que possamos ouvir a palavra de Deus e praticar, e que possamos ouvir a palavra de Deus, praticar e compartilhar a palavra de Deus com todos os amados irmãos. Não vamos nos enganar achando que aquilo que nós estamos fazendo é o suficiente. Nós não podemos pensar que é o suficiente, porque tem pessoas necessitando ouvir e não está ouvindo, mesmo às vezes estando do nosso lado. Há uns anos atrás houve uma propaganda, eu não me lembro do que era, se era jornal, e tinha uma moça com um fone de ouvido no jornal, mexendo no jornal, procurando emprego, e um homem do lado dela. Era uma praça de alimentação, o homem estava sentado do lado dela, tinha só um pequeno espaço no celular, e falando assim: eu preciso de um assistente urgentemente, eu preciso de um assistente, você precisa de arrumar um assistente para mim, um assistente administrativo. E a moça estava circulando, mas com um fone de ouvido, né? Ouvindo alguma besteira lá, alguma música, e ela circulando assistente administrativo no jornal, que era o que ela precisava procurar, que ela estava desempregada, e o homem do lado dela estava necessitado de assistente administrativo. Se ela estivesse sem o fone de ouvido e focado, ela ouviria aquilo, ela poderia chegar para o homem e falar assim: eu sou um assistente administrativo, eu estou desempregada, eu posso fazer um teste? Às vezes as pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus, está do nosso lado, e nós estamos com o nosso ouvido tapado espiritualmente, e não ouvimos o clamor daquela pessoa, dizendo que precisa ouvir a palavra de Deus, de que precisa ouvir de que Deus ama ela. E muitas das vezes aquela pessoa pode sair do teu lado e cometer um suicídio, de fazer algo de errado, um assalto. Às vezes as pessoas estão do nosso lado, necessitando de que nós sejamos cumpridores da palavra de Deus, que nós possamos praticar, é falar de que Deus ama, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus põe em liberdade. E às vezes nós nos calamos. Nós não podemos nos calar, porque a nossa jornada espiritual só se encerra quando nós partirmos. Todos os dias nós temos a nossa jornada de trabalho, não tem? Tem que chegar às 7 ou às 8, sair às 5 ou às 6, de segunda a sexta, às vezes o sábado, né? Ontem a Lourdes trabalhou até às 10, eu fui dormir ontem mais cedo que ela, mas hoje de manhã ela teria que trabalhar, ela está aqui hoje, mas ela tinha que trabalhar. Eu terminei meu serviço ontem, que era para terminar hoje, mas consegui terminar ontem, vou entregar amanhã cedo. Mas acontece que nós temos que falar da palavra de Deus, não importa a correria. No nosso trabalho, quantas pessoas necessitam ouvir a palavra de Deus e nós estamos nos calando? Nós não podemos ser igual a palavra de Deus que estava aqui. Por favor. Aí, nós não podemos deixar de ser cumpridores da palavra de Deus. Nós temos que ser cumpridores da palavra de Deus e sermos ouvintes, praticantes, proclamadores, conclamadores, não é? E proclamar essa palavra. A palavra do semeador. A palavra do semeador que está em Lucas.
Umas caíram em solo bom, outras não, outras em solos rochosos. Não foi isso? Não me interessa quem é a pessoa. O que interessa é que você falou da palavra de Deus. Aquele solo rochoso, naquele momento, pode fazer com que o coração venha estar contrito, porque Deus, o Espírito Santo, age. Está difícil, dolorido naquele momento, mas ouvindo a palavra de Deus, vem amolecer. Não é nós, mas sim o Espírito Santo. Nós temos que nos tornar terras boas. Nada de terra seca. O Espírito Santo nos molha. A semente cai, ela floresce, dá frutos. Que possamos, em nome de Jesus, ter uma relação com Deus. Nós não podemos ser como se fosse aquelas plantas espinhosas, onde caiu a semente e aquelas plantas espinhosas não deixaram a semente florescer. Não. Está espinhoso? Vamos quebrar os espinhos. Em oração, em jejum, em busca, estando na presença de Deus, não tem espinho que resista. Nós temos sempre que estar na presença de Deus em jejum e oração. Não tem espinho que resista, não tem dificuldade que se põe de pé, porque Deus derruba tudo quando nós estamos na presença dEle, buscando sempre a Ele, porque Deus nos dá a vitória. Em Gênesis 22, do 1 ao 18, diz que passado algum tempo Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Abraão não apenas ouviu a palavra de Deus, ele internalizou-a, permitindo que suas fibras mais profundas fossem tecidas com o fio da confiança. Abraão confiou em Deus, e por ele ter confiado em Deus, Deus proveu um cordeiro. Deus proveu um cordeiro para nós, que nós possamos, em nome de Jesus. Está afim de me derrubar esse irmão? Aí, tá, irmãozinho, está querendo me derrubar hoje, irmão. A gente vai ter que conversar, vamos fazer um jejum e oração, porque se nós formos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, nós não vamos nos enganar. Nós vamos estar constantemente na presença de Deus. Os frutos da obediência, nós vamos colher, porque os frutos da obediência é o quê? Bênção sem medida. É o que Deus tem para nós. Enquanto nós estamos aqui, Deus tem para nós bênçãos sem medida. Quando você for deitar hoje, fala assim, ó: Deus, eu sei que eu tenho bênçãos sem medidas. A hora que você levantar amanhã, diga assim, ó: bênçãos sem medidas eu tenho através do Senhor. Eu estava conversando com a Lourdes, porque nós tínhamos um compromisso com uma pessoa, e eu sempre estava pensando assim: puxa, eu tenho que acertar esse compromisso, eu tenho que acertar esse compromisso, eu tenho que acertar esse compromisso. E eu acertei esse compromisso com a pessoa, e aí sempre eu estou em dúvida: será que eu acertei esse compromisso? Eu tinha que pagar essa pessoa, mas será que eu paguei? Aí a Lourdes falou assim: agora começa a falar o seguinte, ó: em nome de Jesus nós pagamos o compromisso, em nome de Jesus nós pagamos o compromisso, em nome de Jesus eu paguei o compromisso, com o poder de que Deus pôs nas nossas vidas. Nós vamos assumir os compromissos e vamos honrar eles, porque Deus tem bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, compartilhada, que cada um possa sair daqui, Deus, mudado, transformado, diferente da forma com que entrou, que o Teu Espírito Santo possa levar a cada um para os lares, que esta palavra, Deus, de Tiago, possa fazer com que cada um dos irmãos venha refletir essa noite, refletir amanhã e durante a semana, que o teu poder, o Teu livramento siga cada um em nome de Jesus, em cada uma das pessoas, no individual, nas famílias, nos lares, no trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Mas aquele que não tem trabalho, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha providenciar. É o que eu lhe peço em nome de Jesus para cada um dos membros da igreja, Comunidade Evangélica Shalom, que está aqui, para cada um daqueles irmãos que não puderam estar aqui no de hoje, mas que estiveram na parte da manhã, ou aqueles que não estiveram nem de manhã, nem agora de noite, mas que as bênçãos sem medidas possam seguir a cada um dos membros desta igreja, cada um dos pastores desta igreja, a pastora desta igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Você possa aplaudir o Senhor. Amém?